E já voltamos com os assuntos de política. Lívia Pessoa, boa noite. A Lívia que estava há pouco ali no centro, na região central, Avenida Frei Serafim, falando sobre o movimento de greve. Boa noite mais uma vez, Lívia. Boa noite, Aline. Você que está em casa conosco. E é uma greve que tem trazido tantas repercussões em vários âmbitos da nossa capital, mas que, pelo visto, ainda vai perdurar por mais alguns dias, né? Isso, Aline, não tem previsão de finalização. A ideia é que se prorrogue até a sexta-feira, pelo menos nesse primeiro momento, em que amanhã serão apresentadas novas propostas para o Tribunal Regional do Trabalho, para a desembargadora Liana Ferraz, em que destaca como princípio, como ponto de partida dessa discussão, 3 alterações, que no caso é o aumento de 13% do salário daqueles servidores, assim como também R$ 850 de ticket alimentação e R$ 130 de auxílio plano de saúde. Então, são as demandas iniciais, mas que tem uma chance muito pequena de serem atendidas, já que o inicial era que fosse o que estava sendo discutido anteriormente dessa Assembleia de hoje, é que era 12% do salário mínimo, R$ 900 do ticket alimentação e 145 do plano de saúde. Então, teve uma diminuição já, mas ainda assim uma diminuição que tem preocupação e que tem as suas dificuldades de serem acatadas pelo poder público. Pois é, que a Prefeitura já explicou que não vai interferir nessa negociação. É algo que precisa ser discutido entre empregados e empregadores, entre as duas categorias, e que no momento não tem muito o que fazer. Essa é a atitude atual da Prefeitura. Não tem muito o que fazer, até porque não tem dinheiro para investir em nada. Esse é o ponto de partida, Aline. Não tem dinheiro e estão se utilizando também a S-Trans, como foi falado no nosso ao vivo, de transportes alternativos para não deixar a população 100% desamparada. Mas ainda assim é uma frota muito reduzida para o que normalmente circula na cidade. Bom, vamos mudar de assunto agora. De Teresina, a gente vai falar de política internacional e a guerra tarifária entre China e Estados Unidos, que deu uma trégua, né, Lívia? Isso, a Aline, deu uma parada já, os Estados Unidos e a China já recuaram nas suas demandas que haviam sido colocadas. Inclusive, a gente fez uma cartelinha sobre isso. Vamos para cá, então? Convido para a gente fazer juntos aqui essa análise desse cenário, porque é um cenário que impacta o mundo inteiro, inclusive com repercussões para o Piauí. A gente vai já entender. Exatamente. Então, a trégua que foi colocada pelos dois países é justamente 90 dias, ou seja, 3 meses não vai ter nenhum aumento tarifário, pelo menos é um acordo de cavalheiros que foi estipulado. Tudo pode mudar, já que são países bem instáveis. E, além disso, né, os Estados Unidos diminui de 145% para 30% nos produtos que vão ser exportados da China para os Estados Unidos. Então, os produtos chineses que chegarem aos Estados Unidos vão ter 30% de taxa de tarifa, né? E, ao contrário, na China, os produtos americanos que chegarem à China serão de apenas 10%, que antes estava em 125%. Então, já existe essa demanda que vai mudar essa dinâmica. Aí o que a gente pensa? O que isso afeta o Brasil? O que isso afeta o Piauí? Não somos isolados. Então, todo e qualquer relacionamento político, econômico internacional vai ter o seu respingo no Piauí, no Brasil como um todo. Não vivemos em uma ilha. A nova indústria do Brasil busca justamente enfatizar alguns setores, como é o caso da tecnologia, da infraestrutura, da agroindústria, da saúde e da bioeconomia. O que é isso? É justamente aquela economia verde, em que vai incentivar aspectos de sustentabilidade inseridos dentro da economia nacional. Como, por exemplo, quando a gente fala do hidrogênio verde, quando a gente fala sobre a energia limpa, a energia solar. Então, são aspectos que buscam fazer com que haja uma manutenção, na medida do possível, saudável desses aspectos capitalistas. Então, esse é o intuito. Fazer com que, por exemplo, o petróleo seja menos necessário e outras demandas que ferem o meio ambiente que também têm o seu tempo limite de existir. Aí agora, o Brasil ele vai participar com um lastro econômico dentro dessa discussão. Nesse momento, inclusive, o presidente Lula está na China, ao lado do governador Rafael Fonteles, mas já a gente chega lá, para discutir essa relação econômica, para discutir essa relação diplomática entre os dois países. E essas exportações brasileiras para a China
aumentam, tem essa expectativa de aumento, porque se não tem para os Estados Unidos, vai para onde? América Latina, porque o protecionismo na Europa é muito grande, então vai vir para cá, vai vir para a América Latina, para o Brasil. Especialmente num dos setores que mais cresce, que mais se amplia no país. O agronegócio. Exatamente. O Brasil é o maior importador de soja para a China, então existe sim esse aspecto que se mistura muito bem com o crescimento industrial. E chegamos aonde todos os telespectadores estão perguntando, mas o que é que eu tenho a ver com isso? O Piauí. O Piauí, ele tem a oportunidade comercial de se inserir nesse espaço econômico que os Estados Unidos deixou. Ah, mas o que é que o Piauí tem a oferecer? Muita coisa. O Piauí, ele é um grande exportador de commodities, que é o quê? Soja, arroz, feijão, milho. Além disso, está se colocando no cenário nacional, que é de uma forma que ele também produz a tecnologia. Nós estamos lançando a inteligência artificial, então existe todo um projeto em torno disso para fazer com que o Piauí deixe aquela história de patinho feio e possa fazer parte também desse cenário nacional. E essas parcerias público-privadas, elas têm esse intuito, fortalecer a indústria. Para não ficar só em achismos, que não são achismos, são apurações que a gente traz aqui para o Jornal Cidade Verde, a gente conversou com o diretor de Assuntos Econômicos da FIEP, Freitas Neto, que também é senador da República, e ele explicou sobre qual é esse papel da indústria e também se existe, de fato, essa possibilidade de crescimento dentro do mercado internacional e nacional também para o Piauí. Por enquanto ainda está meio nebuloso. Acho que o presidente Trump começou com esse aumento de tarifa, de vez em quando ele recua e nós não sabemos ainda exatamente como vai ficar. Mas nós temos lido para aqueles especialistas em comércio exterior, economistas, que pode sim, isso de qualquer maneira, sobrar favoravelmente ao Brasil. Esperamos que sim. O fato é que o comércio internacional, a meu ver, ele deve ser incentivado. As trocas internacionais terminam facilitando, melhorando a produtividade, melhorando a produção no Brasil, no mundo todo, caindo a inflação, porque os preços baixam com a concorrência. Então eu penso que isso deve se estabilizar, se normalizar, e o Brasil tem um potencial muito grande, não é ainda aproveitado, até mesmo por causa do custo do Brasil. Nós não temos logística, nós temos altos impostos, nós não temos infraestrutura, mas tudo isso nós temos que ir conquistando, porque o Brasil, sem dúvida nenhuma, tem um grande campo a percorrer também no mercado internacional. É preciso, então, que o piauiense entenda que o Piauí pode e já está fazendo parte dessa grande oportunidade, né, de parte desse contexto de grandiosos investimentos. Muitos já estão sendo feitos aqui, inclusive o governador Rafael Fonteles já anunciou o aumento de investimentos dos chineses em empresas que já estão instaladas aqui no Piauí e que são investimentos de energia verde, de energia renovável. A bioeconomia que a gente falava mais cedo. Então, existe esse intuito e essa jornada que o governador está fazendo na China justamente com essa percepção. E também a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando se tem uma relação econômica tão proveitosa, tão oportuna como se está aparecendo, existe um perigo, que é a dependência comercial. Então, em paralelo a essa relação econômica internacional, tem que ter capacitação e também incentivo local, para que não vá tudo para outros estados ou outros países e acabe desfalcando um pouquinho o estado. Então, existem essas duas opções, no caso, esses dois pontos que devem ser tratados: incentivo internacional e capacitação local. E o governador Rafael Fonteles está na China, vai ficar por algum tempo, volta amanhã, se não me engano, para discutir justamente essas relações comerciais, e falou um pouquinho sobre esse assunto durante uma explanação no evento chinês. Tem um potencial para o hidrogênio verde, um potencial para data centers que usam eletricidade verde. É um potencial muito grande, tanto no que diz respeito à energia solar, energia eólica, hidrogênio, mas também a parte de bioenergia. Então, os combustíveis sustentáveis de aviação, biometano, o etanol, que é uma característica muito forte do Brasil. Outro ponto importante é que os estados do Piauí, Maranhão e Bahia fazem parte da última fronteira agrícola brasileira, que é o chamado Matopiba. Então, um potencial em grãos, um potencial em algodão, um potencial enorme em produção irrigada e vários outros produtos. E, por fim, destacar também o setor do turismo. Muito importante,
e o Nordeste seja visto como um potencial enorme nos 9 estados nordestinos para o turismo, sobretudo o turismo de base ecológica, o turismo verde, o turismo de experiência. Bom, o governador está na China e tem ministro do Lula, ministro aqui na nossa capital, ministro em exercício da Cultura, né, que está em Teresina e fez uma visita em um dos pontos mais icônicos da cultura teresinense. Isso, Aline, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, está em Cannes, fazendo essa representação brasileira no evento de cultura, e o ministro em exercício, Márcio Tavares, está ainda aqui em Teresina, fazendo uma agenda extensa, e uma delas foi no Centro de Artesanato Mestre Dezinho, em que ele falava justamente sobre esse incentivo à cultura como um todo, em específico ao artesanato, em meio ali a um incentivo também à reforma, né, que foi realizada recentemente pelo governo do estado. Ele estava, inclusive, ao lado do secretário de Cultura, Ricardo Amorim, que ambos falaram sobre esse momento importante da capital. O artesanato demonstra a força, né, da cultura popular, o talento e a criatividade dos artesãos do Piauí, e para a gente tem sido extremamente importante poder contribuir através das políticas que nós estamos desenvolvendo de forma descentralizada, né? A gente está indo para o segundo ciclo, a gente teve a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, agora estamos indo para o segundo ciclo da Lei Aldir Blanc, em todos esses garantindo oportunidades para que os artesãos, para que as artesãs, os artistas, os fazedores de cultura possam ter oportunidades, seja de qualificação, formação, ou também, né, como está acontecendo aqui no Piauí, com reforma dos espaços onde, né, são apresentados, seja o memorial, seja esse espaço aqui, fazendo com que a cultura tenha cada vez mais capacidade de gerar acesso da população àquilo que é produzido, né, pelo talento da nossa gente, dos nossos criadores, mas também, né, que eles tenham melhores condições de trabalho e que isso se transforme num modo de vida e numa forma de transformação social das suas comunidades. Nós temos no estado do Piauí o CIEC, que é o nosso sistema de incentivo à cultura, como também a PENAB agora, que a gente já fez a adesão para o segundo, terceiro e quarto ciclo, né? Então a gente tem mais de 100 milhões aí nos próximos anos para ser investido no Piauí, desde a construção de céus, né? Como também reformas da nossa biblioteca, Esperança Garcia. Aqui o governador Rafael já aportou 2,8 milhões que serão investidos na reforma de todo o espaço do Centro Artesanato. A gente sabe que o artesanato piauiense ele é destaque internacional, né? Temos nossas peças lá no Vaticano, nos Estados Unidos, em muitos locais, na Casa Branca, né, que já foram presenteados. Então, nossa arte santeira é destaque internacional e precisamos valorizar. Aqui é um espaço onde a gente precisa valorizar o artesão e a artesã, e pode contar com o governo do estado através da Secretaria de Estado da Cultura. Eu quero destacar, né, o governo do estado, nosso governador Rafael Fonteles, lançou uma plataforma Made in Piauí que também leva esse artesanato, como também outros produtos industriais para fora do Piauí, né, até mesmo internacionalizando a nossa cultura e o nosso turismo. Bom, o ministro também falou sobre o clima na esplanada e os rumores de uma reforma ministerial envolvendo a ministra Margareth Menezes. Todos os cargos são sempre do presidente da República, a gente está a serviço do presidente Lula, nós temos compromisso com esse projeto e aquilo que for melhor para o projeto nós vamos realizar, mas tenho certeza de que o nosso trabalho está sendo bem avaliado pela comunidade cultural, bem recebido. Nós vamos seguir nesse rumo de garantir a nacionalização dos investimentos em cultura, as orientações que o presidente Lula já deu, mesmo na transição, e que a gente vem implementando agora na gestão. Então, o nosso clima é de muito trabalho, de muito compromisso com o Brasil e de fazer com que os compromissos que foram, né, assumidos em 2022 na vitória do presidente Lula na área de cultura sejam plenamente realizados nesses 4 anos. Estas foram as apurações do dia, da tarde, de sempre, de Lívia Pessoa. Muito obrigada, Lívia. Eu agradeço, Aline. Fico esperando você amanhã aqui. Na hora, vamos juntas. Obrigada.